Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Távola Redonda, o nosso podcast aqui da Start, no segundo episódio dessa segunda temporada. Olha só, estamos firmes e fortes, conforme prometido. Fala aí, Fernando, tudo bem? Beleza, pessoal? É um prazer estar aqui novamente com vocês, agora na nossa segunda temporada, e a gente tem muito conteúdo legal que a gente vai ver aqui, uma nova roupagem aqui, vocês já estão vendo isso, e a gente com certeza vai fazer o possível para que vocês tenham o melhor conteúdo nas mãos e nas telas de vocês. Exatamente, e esse podcast ele tem o objetivo de contar um pouco mais sobre a forma que as ferramentas que a gente desenvolve aqui na Start de cibersegurança podem ajudar o prestador de serviço nesse universo da cibersegurança, da proteção da rede dos clientes. E claro, se você também tem uma empresa e precisa se proteger, né, esses podcasts ajudam muito mais com essas informações também, não é não? Sem dúvida. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas... A nossa área muitas vezes acaba deixando um pouco de lado e a gente vai fazendo meio que no automático, né? Então a gente, por fazer muitas coisas meio que no automático, a gente não para ver coisas que às vezes... Talvez coisas simples, mas coisas que são extremamente importantes para que você lá no futuro tenha uma visão muito mais ampla de um cliente, de uma estrutura, de diversas situações e que às vezes a gente fala assim, não, depois eu vejo, e o depois nunca chega, né? Então é importante a gente sempre frisar algumas coisas, porque isso vai fazer muita diferença quando a gente vai atender um cliente com qualidade. E é exatamente isso que a Start ela tem se preocupado ao longo desses anos a fazer, né? Para quem não conhece a Start ela é uma empresa desenvolvedora de software de cibersegurança e que a gente trabalha num modelo um pouco diferente, com o Start Security, que é a nossa ferramenta, é um Firewall Next Generation, né? Como a gente até falou em outras edições aqui do Távola Redonda. A gente tem um modelo de negócio porque a gente não comercializa diretamente, né? A gente trabalha através de um programa de parceria que é o Start Partners. Então, se você é parceiro nosso também da Start, seja muito bem-vindo. Você sabe que a ideia do podcast é ajudar mesmo, né? E a Start mensalmente tem lançado esses episódios do Távola Redonda com o intuito de conscientizar um pouco mais sobre a maneira que com o Start Security, a gente consegue levar mais proteção para as pequenas e médias empresas do Brasil, né? E como o Fernando falou, às vezes é um detalhe, é uma coisinha que nessas conversas, nesses debates que a gente prepara, ajuda você no dia a dia aí, pode ser uma coisa que alivia a dor de cabeça pra caramba, né? Com certeza. E assim, não é só aliviar uma dor de cabeça, é na verdade mostrar para o cliente que você tem conhecimento de causa, né? Você consegue saber e mostrar para ele que você não fez um negócio que foi meio que na sorte, né? Você pode mostrar com dados, com evidências, você ter digamos assim, entre aspas, o cliente na mão, né? Você dizer, olha, eu conheço a sua rede muito melhor do que você mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente já citou em alguns outros episódios, né? Situações que o pessoal até comenta de, olha, encontrei um roteador, encontrei um switch, encontrei um dispositivo escondido que ninguém sabia que existia naquela estrutura, né? Então, às vezes são coisas assim que mostram para o cliente que, olha, você tem... não tenho. Eu vou te mostrar aqui e consigo provar isso para você, né? Então, isso é muito legal que a gente consegue deixar o cliente... o cliente consegue ter uma visão ainda melhor de que você é o cara certo para atender esse cliente. É a diferença do serviço bem prestado, né? Vamos entender assim dessa forma, porque a gente, como responsável por esse programa de parceria que nós oferecemos aqui para os prestadores de serviço, a gente tem essa responsabilidade de contribuir nessa prestação de serviço a nível de excelência, de elevar a maturidade não só do prestador de serviço, mas também do cliente lá na ponta. E é por isso que o tema de hoje é um tema bem legal, Fernando. É uma coisa que a gente já debateu bastante internamente, né? E para você que está lendo aí o título desse podcast aí no seu streaming aí no YouTube, o nome desse podcast hoje, o tema na verdade é sobre mapeamento de infraestrutura. O que a gente faz antes de implementar um firewall de segurança ali na rede. Existem alguns pontos, algumas melhores práticas, e a gente sabe disso, que devem acontecer previamente para que você tenha um melhor desempenho de uma ferramenta como o Start Security, né? E que às vezes,
como a TI ela abre um leque, né, muito grande de possibilidades e de pilares ali dentro do negócio, se a gente consegue conduzir melhor o que será feito, o passo a passo, né, fica mais fácil para o cliente entender e a gente também não precisar dominar uma série de coisas sem conseguir efetivamente realizar alguma implementação ali que, poxa, eu vou implementar do jeito que eu vi num vídeo do YouTube e pronto, acabou. Eu fui lá num fórum, achei e vou implementar desse jeito. Não, tem que ter um mínimo de conhecimento mesmo técnico ali, de análise. E a gente preparou esse podcast aí, fiz algumas perguntinhas para te fazer, Fernando. Pra gente... Surpresa. Surpresa. Pra gente conseguir ajudar o pessoal que tá assistindo a gente, escutando a gente também, tá? Bom, para começar essa nossa conversa, explica pra gente melhor o que é um mapeamento de infraestrutura. Tá. Bom, como o próprio nome já diz, né, mapeamento de infraestrutura é você conseguir saber o que a infraestrutura tem. Assim, de forma muito simples. Mas é óbvio que a gente consegue extrair muita coisa disso, né? Então, quando a gente fala de mapeamento de infraestrutura, é eu conseguir entender como está hoje os dispositivos, a minha estrutura de rede e como então eu consigo fazer como se fosse uma foto daquilo que está naquele momento. E um detalhe que é importante, né? O mapeamento de infraestrutura não quer dizer que é o projeto de infraestrutura, né? São coisas diferentes. Porque, por exemplo, né, eu vou dar algumas sugestões ao longo desse nosso podcast, né, de quais seriam as melhores opções para que você tenha uma infraestrutura adequada que, independente de firewall, você vai ter uma segurança melhor. Né? Então, independente da estrutura de colocar um firewall, que óbvio é uma outra camada de segurança, mas você pensar num projeto de infraestrutura é extremamente importante. Mas o mapeamento de infraestrutura é o quê? É o entender como está agora, nesse momento, a infraestrutura. E envolve diversas coisas. Por exemplo, aquele local tem um hack. Aquele local ele tem quantas máquinas que são servidores, tem quantos servidores virtualizados, tem quantos virtualizadores, que é a máquina em si que virtualiza as máquinas, né? Uhum. Quantas impressoras, quantos switches, roteadores, qual é o tipo de cabo que está na infraestrutura. Por quê? Eu vou dar um exemplo de situações que acontecem. Atualmente, né, isso já vem de um tempo, a gente tem link de internet que ultrapassa 100 mega. Né? Então a gente já tem uma quantidade bem razoável de link de internet que já fornece isso via fibra ótica, principalmente. Né? E o que acontece em várias situações? A pessoa não analisou a infraestrutura de rede e ela colocou o link de internet, que o link de internet bate 300 mega, por exemplo. O que acontece? Na ponta, no usuário final, ele fala o seguinte: eu não consigo passar de 90, 100 mega. Porque a infraestrutura completa não atende. Por isso que eu vou falar sobre alguns pontos que são importantes, mas só citando esse caso, a infraestrutura ela não comporta giga. Ela comporta só, que a gente fala de 10/100, que seria até 100 mega. Então, se eu contrato um link de 300 mega e minha infraestrutura ela vai até 100 mega, eu não consigo nunca transferir essas informações entre essa rede a mais do que 100 mega, somados. Então, assim, existe um problema nesse processo que precisa ser analisado e que não dá para simplesmente falar o seguinte: eu coloquei o link de internet e não bate. É um exemplo, né? De situações que acontecem. Então, o mapeamento de infraestrutura vai analisar essas coisas. Olha, o cabo é Cat6, que a gente fala, né, que é o cabo que ele comporta uma velocidade maior. Beleza, então toda a minha infraestrutura só que o meu switchzinho do lado administrativo só pega o Cat5. Não funciona. Ele é 10/100. Ele não tem a infraestrutura adequada para isso. Aí acontece, naquela ponta não funciona. Aí eles vão e muitas vezes falam que é o firewall, falam que é o link de internet que não entrega. Então, o mapeamento de infraestrutura vai resolver muito dessas coisas. Porque ele vai conseguir identificar tudo isso. Só que o mapeamento de infraestrutura, ele não é...
de certa forma, é simples, mas não é. Depende muito da estrutura o tamanho, né, digamos assim, né? E pior ainda, quando não foi você que fez a infraestrutura, você vai ter mais dificuldade, porque você vai ter que descobrir Não faz tudo ideia isso. com o que foi feito. Sim. Exato. Por isso que se você é o responsável pela infraestrutura, né? Bom, eu fui o responsável ou agora eu me tornei o responsável. Mesmo que eu não precise nesse exato momento de alguma mudança nessa infraestrutura, eu conhecer essa infraestrutura que eu falei que o cliente vai falar, nossa, esse cara conhece a minha rede melhor do que eu. Porque assim, o usuário final, o cliente, o dono da empresa, o que é CAT5, CAT6, o que é 10/100, o que é 1000, o que é giga? Para ele não muda nada. Porque ele só quer saber, contratei um link de 300 mega, quero que funcione. Não está funcionando. O usuário final, ele não vai ser o detentor do conhecimento dessa tecnologia para que consiga chegar a 300 mega, por exemplo. Agora, quem vai fazer a entrega desse serviço, que geralmente vai ser uma pessoa de TI, uma empresa de TI, que vai, por exemplo, contratei o link de 300 mega, beleza, mas eu preciso que essa infraestrutura funcione. Vai ser geralmente uma pessoa de TI que vai ser responsável por isso. Se ele não tem esse mapeamento, ele não consegue visualizar o que tem na rede, muito provavelmente ele vai tentar tirar para vários lados até que ele descubra, porque ele não sabe aonde está o problema, né? Por isso que nem sempre a gente consegue ter um mapeamento completo, nem sempre é possível de fazer isso, mas quando a gente tem as partes principais desse mapeamento, a gente consegue ter uma visão mais ampla. Bom, eu sei que eu tenho um switch giga, então beleza, se eu tenho um switch giga, todos os cabos chegam nele, pelo menos o switch não é o problema. Então eu já sei, eu consigo, digamos que a gente diz assim, que é represar o problema, né? Eu vou diminuindo as possibilidades até chegar ao local final. Uhum. Porque eu sei os pontos centrais. Poxa, eu consigo ter o mapeamento de infraestrutura completo da minha rede. Melhor ainda, né? Porque aí é certeiro, né? Vou dar só mais um exemplo, daí a gente vai para a próxima pergunta. A gente teve uma situação, eu já contei em um outro podcast, mas é que tem tudo a ver com essa questão de mapeamento de infraestrutura, de um cliente nosso, né, bem antigo, que ele teve um problema e às vezes funcionava e às vezes não funcionava a internet. E tinha o firewall lá, né? Aí não funcionava, essa máquina funcionou, parou de funcionar. E ficava assim, oscilando, né? A gente fez algumas análises e tal, e a gente falou, olha, tem algum problema porque talvez tenha algum outro equipamento que tem o mesmo IP do firewall. Aí o cara, não era estagiário, mas era o analista. O primeiro responsável ali pela rede, né? Não era o gerente. Ele falou assim, impossível. Eu que gerencio essa rede e não tem como ter. A gente falou assim, uma coisa que a gente fala que no TI você pode até falar com todas as letras, mas esse exemplo tinha uma máquina que quando a gente tirava o cabo de rede do firewall, ela continuava pingando aquele IP que em tese era do firewall. Então assim, peraí, como que pinga o IP? Não tem como. Eu falei assim, não. Eu não tô falando o que você acha. Eu tô falando isso aqui. Isso aqui Tá aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho a evidência disso. Ele bate outro MAC address. Então, assim, não tem como não ser, né? Então, assim, às vezes, até um parênteses, o cara de TI muitas vezes precisa provar isso. Isso é um problema, porque eu não tenho a infraestrutura, nesse caso a gente não era o responsável pela infraestrutura, e a gente tinha que provar pro cara que tinha alguma coisa. Resumo da ópera, tivemos que conversar com o gerente, com o dono da empresa, porque tava dando um problema enorme, era um hospital, e aí os caras estavam com problema, exame que não funciona direito, um monte de coisa, e no final das contas, o cara, com o rabinho entre as pernas, ele veio, então, que tinha um roteador que foi colocado que eu não sabia, né? Que era tava com o mesmo IP. Aí ele tirou, funcionou, resolvido.
Isso é o problema de você ter um mapeamento Ou não ter um não ter um mapeamento e o pior, né? Pessoas terem acesso à possibilidade de mexer na infraestrutura. Alterar, né? Por isso que há necessidade, a importância de você ter não só o mapeamento, porque, por exemplo, nesse caso, você tendo o mapeamento, você fala assim, ó, peraí, como que pode ter? Então, vamos represar, né? Por isso que é mais fácil de fazer esse tipo de... Documentar, né? Ter isso documentado. E tá muito envolvido, o Fernando, na minha opinião, com a própria gestão do que a gente faz no cliente. Quando eu falo de gestão, é que a gente utiliza ferramentas para gerenciar. E grande parte dos prestadores de serviço hoje, eles assumem o papel da gestão da TI dentro do cliente, né? E ali ele abre os pilares lá, ele trabalha na parte de segurança, ele trabalha na parte de infraestrutura, de suporte e assim por diante. E quando a gente fala de mapeamento, eu vejo isso muito como uma ferramenta para ele gerenciar mesmo ali o ambiente do cliente. Então a gente começa a observar que não é simplesmente para... eu preciso de um passo a passo para eu implementar um firewall, pronto. Não é isso que a gente está querendo dizer somente aqui. O que eu tenho observado é que vai muito além da entrega dele mesmo. Como você falou, às vezes a gente não tem documentado, a gente não tem mapeado isso e pode dar um problema lá na frente, a gente não consegue mitigar, a gente não consegue analisar, precisa chamar um terceiro, gastar um dinheiro com isso, porque você não tem mapeado, você não utilizou as ferramentas que estão aí disponíveis, né, para a gente poder utilizar. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre esse tipo de ferramenta, existe uma dúvida, às vezes, do pessoal, que é diferenciar o mapeamento da infraestrutura com a própria análise de risco, o mapeamento de risco, né? Porque eu não sei como tecnicamente isso funciona, se uma coisa faz parte da outra, ou, por exemplo, para eu mapear o risco eu preciso do mapeamento da infraestrutura antes, ou são ferramentas distintas. Para a gente deixar bem claro que, como a gente está falando de cibersegurança também, o que diferencia o mapeamento da infraestrutura do mapeamento de risco em si, né? É só o resultado final do que deve ser feito ou a própria análise em si? Então, são coisas diferentes, sim, né? Mas que, de certa forma, elas podem se complementar, né? Por quê? Como eu acabei de dizer, mapeamento de infraestrutura, em nenhum momento eu falei do risco que existe sobre cada um desses equipamentos, né? Porque eu vou saber o que está acontecendo. Eu só preciso saber o que tem de dispositivo. É diferente do mapeamento de risco, porque o mapeamento de risco ele vai me mostrar aonde eu posso ter problema. Então, com o mapeamento de infraestrutura, isso fica muito mais fácil para mim de eu mapear. Por exemplo, eu vou instalar um link de 300 MB. Eu posso fazer um mapeamento de risco usando o mapeamento de infraestrutura para dizer para o cliente, só de olhar, falar o seguinte, não vai funcionar. Por quê? Porque olhando o mapeamento de infraestrutura, você tem o problema de não chegar a internet até o ponto final. Eu faço uma análise baseada no mapeamento de infraestrutura. Só que não necessariamente. Eu não preciso necessariamente ter um mapeamento de infraestrutura para eu dizer, agora eu vou fazer mapeamento de risco. O que acontece? Por isso que às vezes acaba se confundindo. Por quê? No mapeamento de risco, eu vou ter que descobrir quais são os dispositivos da minha rede, de certa forma, para eu conseguir fazer a análise disso. Por isso que eu falei que tendo mapeamento de infraestrutura, fica mais fácil. Porque daí eu simplesmente meio que transcrevo aquilo para lá, né? Eu meio que elimino um passo. Mas o mapeamento de risco, ele tem uma vertente completamente diferente. Porque o mapeamento de infraestrutura, ele vai me dizer o que eu tenho. Quais são os dispositivos, o que eu tenho na minha estrutura, e algumas coisas que talvez você não vai precisar ter no mapeamento de risco. Por exemplo, no mapeamento de infraestrutura, você talvez pode falar sobre hack, como eu falei, né? Sobre algumas coisas físicas que você não vai ter isso no mapeamento de risco, né? Mas pode ser que também faça parte. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Mapeamento de infraestrutura, eu consegui analisar várias coisas, como por exemplo, lá na empresa tem 2 racks,
tem 20 servidores nesse rack, nesses divididos, então tem 10 em cada um. Tenho toda a minha infraestrutura giga, então eu não tenho problema de gargalo, não vou ter problema de gargalo. Eu tenho os switches, os roteadores ou o switch gerenciável, por exemplo, que são todos giga, então eu já não tenho também esse problema. Eu tenho antivírus nas máquinas, talvez, mas isso não seria exatamente de infraestrutura, mas todo o mapeamento que eu fiz, né, pegar todos os dispositivos, tenho 3 impressoras, tenho mais 15 máquinas, beleza. Então eu consigo fazer essa análise. Então veio um IP diferente, um exemplo, bateu um IP diferente, um dispositivo diferente. Peraí, isso aqui não está mapeado na minha infraestrutura. Então isso já acaba sendo meio que um alerta de, olha, isso é diferente, né? A menos que eu tenha uma rede de visitantes, que isso pode acontecer com mais constância, que também eu vou contar um pouco mais de detalhes sobre a rede de visitantes, que eu acho que vai ser bem legal. Fora isso, não tem muito o que ter de novos dispositivos, a menos que eu compre novas máquinas, mude impressora, esse tipo de coisa. Agora, o mapeamento de risco vai analisar o quê? Eu tenho no break no meu... que alimenta os racks. Eu posso ter um problema de superaquecimento. Eu posso ter um problema de pegar fogo no meu rack todo. Onde esses servidores eles estão alocados? Tem um ar-condicionado lá dentro? Você percebe que uma coisa pode ser que facilite na hora de fazer análise, mas não necessariamente é o que eu preciso para análise. Então, assim, mapeamento de risco, por exemplo, vamos dizer que eu mesmo faça os dois. Vai me facilitar. Mas vamos dizer que eu contrate uma empresa para fazer um mapeamento de risco. Se eu der um mapeamento de infraestrutura, isso já adianta muito o processo. Mas se eu não der, a pessoa vai ter mais trabalho, obviamente, mas vai ter que fazer todo o mapeamento de risco, analisando a estrutura física, lógica, a estrutura virtualizada, digamos assim, que seria a questão de... o mapeamento de risco, ele não é só vinculado a dispositivo físico. Por exemplo, eu posso ter na minha a Start, né? A Start pode ter um problema virtual muito maior do que um problema físico. Dependendo, por exemplo, documentos que a gente pode perder, os documentos estão virtualizados. Então, assim, eles estão, como a gente brinca, né? Nas nuvens, né? A gente tá armazenado em algum local. Então, esse tipo de situação faz parte do mapeamento de risco. E, de certa forma, foge um pouco do mapeamento de infraestrutura. Por isso que eu digo que isso se complementa, mas o foco é completamente diferente. O mapeamento de risco vai analisar quais são os meus riscos. Eu falei com relação à parte física, mas eu posso ter, por exemplo, o risco cibernético na infraestrutura de alguém colocar um pendrive e ter um vírus. Se a gente fosse traduzir isso em palavras, a gente pode dizer que o grande objetivo do mapeamento de risco são as consequências e o mapeamento é a parte visual, é o enxergar, ter a visualização de tudo isso. É mais ou menos essa a ideia. Sim, seria mais ou menos isso, né? Eu consigo ter uma visão num desenho, vamos dizer, né? Da infraestrutura. Né? E os riscos vão ser os que vão me alertar para talvez eu mexer na infraestrutura. Entendi. Porque, como eu falei, os riscos não estão relacionados somente à infraestrutura. Exato. Né? A infraestrutura física, tem até infraestrutura virtual também, né? Porque você pode ter, por exemplo, uma infraestrutura que está relacionada com o meu ambiente Azure, Google Cloud, Amazon. Então, a infraestrutura não está relacionada somente ao físico. E isso também precisa ser mapeado. Porque, um exemplo, nós temos aqui um exemplo, né, da Start. Tem 5 servidores espalhados que cada um tem um serviço. Se eu não tenho isso mapeado, se uma pessoa precisa saber dessa informação, quem que vai falar isso para ela? Sim. Se eu tenho isso mapeado, a pessoa fala, eu sei que o serviço 1 está aqui, o serviço 2 está aqui, o serviço 3 está aqui. Então, fica fácil de eu conseguir ir direto no problema. E aí o tempo de resposta, a qualidade do atendimento, tudo isso influencia. Por isso que
mapeamento de infraestrutura, eu consigo visualizar para conseguir dar um atendimento mais qualificado ainda sobre determinadas questões. Mas o mapeamento de risco vai me mostrar que talvez essa minha infraestrutura, como também outros pontos, né? Porque o mapeamento de risco ele não está vinculado somente à infraestrutura, como eu falei, mas ele vai me mostrar talvez pontos a serem melhorados na infraestrutura, pontos a serem melhorados em serviços que eu preciso ter, como antivírus, firewall e diversas outras coisas, né? E aí deixa de ser simplesmente uma construção de portfólio, passa a ser uma estratégia mesmo ali em cima, né? Aí faz sentido você chegar no cliente e montar uma estratégia de serviço baseado no que ele de fato precisa. Você não simplesmente está enfiando lá software, enfiando recurso lá sem ter um sentido. Tipo, só porque eu sei que tem que fazer. Não, ali está baseado no que você mapeou. Aí faz sentido você partir em cima da necessidade. E só um parênteses bem rápido. Quando você entra num cliente e você tem, mesmo que de uma forma simples, né? Às vezes a gente fala assim, mapeamento de infraestrutura, o cara já pensa que ele vai ficar 2 anos fazendo isso, né? Às vezes é uma forma simples. Você consegue pegar... fazer um desenho na mão lá, depois você só joga num Excel, joga depois num Word, sei lá, qualquer coisa que seja, mesmo que seja simples, tem essa informação depois para você conseguir fazer todo o processo, para você conseguir falar com o seu cliente, para você conseguir dar o atendimento, mexer em estrutura. A gente vai entrar na questão de o que eu preciso fazer antes de implementar o Firewall, por exemplo. Eu consigo mexer na infraestrutura antes, porque eu consigo saber essas coisas. Por isso que é importante ter, mesmo que seja uma forma simples. Faz uma anotação. Eu vi que aqui tem um switch. E até para quem também tem equipe, né, Fê? Se o cara, se por exemplo assim, eu sou o gestor, eu sou o dono da empresa, eu vou lá, eu que atendo os clientes, eu faço esse atendimento lá. Eu faço esse levantamento e eu deixo isso documentado para minha equipe de atendimento técnico, para minha equipe de suporte ter isso mapeado. Porque, por exemplo, deu um problema, quem faz o atendimento não sou eu. Não sou eu o dono. Quem faz o atendimento é o meu analista N2, N3 lá. Se ele não tem isso mapeado, ele vai ficar, putz, mas como é que é a sua infraestrutura? Aí entra naquela história lá. Se você documenta isso da forma mais simples, nem que seja para uso interno, né, também, como você falou, já seria uma parte positiva. E aí... Agora vamos entrar num olhar mais prático da coisa, né? Porque já deu pra gente entender a importância, as diferenças de tudo isso. Agora, como que eu mapeio essa infraestrutura do cliente, né? E pensando já, né, na implementação de um Firewall, que esse é o grande objetivo aqui. O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que fazer? Tem um passo a passo? Tem uma sequência lógica para isso? Como é que você hoje sugere para o pessoal fazer? Bom, com relação a mapear a infraestrutura, você tem algumas ferramentas que podem te ajudar, que você pode instalar, por exemplo, no computador e você mapear. Você não vai conseguir ter a visão completa, mas já vai te ajudar bastante. Né? Vou dar um exemplo aqui, você pega um IP scanner, alguma coisa nesse sentido, você já consegue ter uma visão de quantos IPs tem disponíveis na rede, então isso já dá para ter uma noção, né? Olha, dispositivos que são, digamos que visualizáveis, né? Que eles estão conectados na rede. Exato. Isso é uma coisa que perguntam bastante, até fazendo um parênteses, aproveitando, o pessoal às vezes pergunta bastante com relação ao Start Security, que a gente trabalha a comercialização do software por usuário conectado simultaneamente. Então esse tipo de ferramenta já ajuda você a mapear para saber quantas conexões simultâneas você tem na rede. Exato. E às vezes você vai descobrir que com um scanner desse simples, né, você você tem vários e vários gratuitos, né? Você tem a Nmap que faz isso, você vai ter tem um que eu já usei que chama Advanced IP Scanner, né? Tô dando alguns nomes porque daí às vezes o pessoal consegue visualizar isso e fica mais fácil, né? Você vai ter alguns pagos, mas eu não vejo necessidade para esse primeiro momento. Você tem esses que são recursos já gratuitos. Por exemplo, o Nmap é muito robusto, Você tem que saber usar. Mas o básico dele, eu quero saber lá, Nmap
coloca a rede lá, a rede toda que tem lá, você vai conseguir pegar. Então é super simples de você fazer. Mas feito isso, né, você não vai ter o todo da infraestrutura. Estando no local, talvez você consiga ter mais informações. Como eu falei, você saber que tem um rack, você saber que tem servidores ali naquele rack. Às vezes tá até pesado demais o rack, porque tem muita máquina e precisa comprar um novo rack, né? Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com a parte técnica em si, né? O rack lá, ele aguenta 20 quilos, tem 45 naquele rack lá, uma hora vai cair aquele negócio. Então, assim, parece uma besteira, mas isso faz parte da infraestrutura, porque depois, e se cai a máquina, desliga tudo? Não foi a parte de infraestrutura, né, que as pessoas pensam, caiu uma internet. A pessoa vai falar, caiu uma internet. É o TI que tem que resolver. Uhum. E não foi necessariamente o TI que teve o problema, mas tem tudo a ver. Por isso que tem que ter uma análise, como eu falei, dessas ferramentas, mas com um olhar um pouco mais amplo, né? Essa questão que eu falei de alguns dispositivos, de algumas situações, se for possível descobrir a velocidade, qual é o tipo de cabo de rede utilizado, se é só Wi-Fi, tem estrutura que só tem Wi-Fi, né? Então, assim, onde o Wi-Fi não funciona bem, porque isso talvez vai fazer muita diferença na hora de a pessoa conseguir utilizar, um exemplo, o VoIP. O cara vai lá e implantou VoIP lá. Aí o VoIP tá uma porcaria. O cara fala assim, esse VoIP não funciona. Aí vai ver onde ele está tentando atender, ele está a uns 40 metros, a latência é 900 milissegundos, tá super fraco o Wi-Fi tá uma porcaria ali, não consegue atender ali, e aí o problema é o VoIP. Mas não é o VoIP. Então assim, esse tipo de coisa, né, às vezes vê esse tipo de situação, mapeei, beleza. Já e anota. Explicar que o problema o problema não é nem com a internet, nem com o VoIP, o problema é da infraestrutura mesmo. Exato, mas aí você anota, Wi-Fi ruim, precisa trocar o Wi-Fi. Ou colocar mais dispositivos para que eu tenha uma área maior sendo coberta. Né? Então, legal. Tá vendo que assim, não é somente a questão de fazer um scanzinho e conseguir ver. Não, e olha como entra a nível de gestão estratégica mesmo, até falando de negócio, porque às vezes, assim, olha, você quer atender o teu... Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo. Você quer atender o teu telefone aqui nesse canto da parede onde a latência é maior? Quero. Então, beleza, custa tanto de equipamento para você aprimorar essa área. Ah, não, mas aí eu não tenho. Então, beleza, então vamos reduzir, só que aí você não atende aqui, você vai atender aqui. Então, você está trabalhando estrategicamente a nível de negócio no cliente e precisa ficar claro para ele o quanto você está trabalhando nisso, né? Quer um exemplo? Vai ficar muito caro. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, passar um cabão daqui até lá, vai ficar, sei lá, metade do preço, mas é o seguinte, vai ter que ter um outro roteador simples que seja, mas lá que vai ser uma outra rede, vai ficar ruim. Existem possibilidades, mas a questão de fazer esse mapeamento de infraestrutura, até agora eu não falei nada de Firewall. Percebe? Sim. Que a infraestrutura, ela é essencial e ela é muito importante para a segurança da rede. E eu vou dar o exemplo do porquê da segurança da rede, que acaba entrando na questão de como implementar o Firewall, né? Que eu acho que já faz parte dessa pergunta, né? Uhum. O que acaba acontecendo em muitos casos? Eu já vi diversas vezes o pessoal falando para mim assim, eu contratei uma internet só para os meus visitantes, separada. Porque daí não tenho dor de cabeça, eles não conseguem conectar na minha infraestrutura local, e beleza, tal. Beleza, mas aí como é que você faz para você monitorar o que está acontecendo? Para se acontecer qualquer tipo de problema, né, e crime cibernético usando essa internet, a culpa é sua. Aí a pessoa trava porque não sabe o que fazer, né? Fala assim, nossa, mas eu não sei como fazer esse tipo de coisa, né? Ou, às vezes, né, pegar um outro exemplo mais simples, né? Eu tenho, dentro da minha rede mesmo, eu tenho tenho, sei lá, 3 impressoras, 4 servidores, mas não são todas as pessoas que podem acessar os servidores. Beleza, como é que você faz isso?
Como é que você diz quem pode e não pode? Às vezes, o pessoal tenta fazer com muitas políticas políticas meio que, digamos que arcaicas, assim, sabe? Meio que não são tão boas. Eu vou dar um exemplo de uma infraestrutura que eu acho que seria excelente para a pessoa fazer. Eu preciso que somente parte da minha rede tenha acesso aos servidores. O que eu faço? Eu divido minha rede. Isso é parte da infraestrutura. Então eu divido minha rede. Como é que eu divido minha rede? Eu posso criar o que a gente chama de VLAN, que são virtuais... virtual LAN, né? Local Area Network, mas assim, seriam VLAN, seriam segmentos dentro da mesma rede, que uma rede ela só vai enxergar a outra se o dispositivo final que tem todas essas VLANs permitir. Quem vai ter esse cara? Vai ser o Firewall. Que é um dos casos que é exatamente, que dentro do Start Security a gente consegue fazer essa separação. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu indico muito, por quê? Porque esse caso do cara que contratou um link de internet para visitante lá, ele perde completamente a gestão disso, porque ele não consegue fazer nenhum tipo de gestão, e aquele link de internet às vezes está funcionando e caiu o link de internet da internet principal. Aí o que acontece? Ele não pode usar aquele link porque está separado para os visitantes. Porque você não coloca no Firewall, faz uma gestão separada. Olha como fica legal. Não, que dá trabalho configurar tudo isso. Cara, é super simples. Você pega o roteador lá, ele vira um link de internet pro Firewall e eu faço uma VLAN dizendo que aquela rede é uma rede separada para aquele Wi-Fi, por exemplo, e eu posso criar, eu pego eu faço uma gestão de Wi-Fi mais robusta, onde eu posso ter diversas redes e cada uma dessas redes ela pode ser uma rede virtual diferente. E aí eu digo, essa rede pode acessar meu servidor, essa rede pode acessar a internet, mas não acessa minha rede local, essa outra rede pode acessar, por exemplo, meu VoIP, e assim eu consigo fazer uma separação muito tranquila e às vezes de forma virtual, como eu falei, que eu não vou precisar ficar passando cabo. Não é? Porque o cabo ele é o mesmo, mas eu tenho uma estrutura por dentro, porque é uma rede virtual, que vai fazer toda essa gestão para mim. Né? E eu faço isso dentro do Firewall. Então o que eu preciso ter, para a gente poder entrar na pergunta, da segunda parte da pergunta, o que eu preciso ter para conseguir implementar o Firewall? Primeiro, eu preciso saber o que eu tenho na minha rede. Porque às vezes os caras fazem o seguinte, eu vou colocar... Você tá protegendo o quê, né, pô? Entendeu? Então assim, eu preciso saber o que eu tenho na minha rede, né? Mesmo que não seja completo. Às vezes eu não vou conseguir ter completo. Mapear todos os ativos e dispositivos da rede. Mas assim, se eu tenho isso um pouco mais claro, então, olha, legal, eu tenho tantas máquinas que elas são... Que elas vão utilizar a internet, eu tenho tantas impressoras, eu tenho alguns switches que eles são, esse switch é gerenciável, esse não. Qual que é a diferença? Né? Quem trabalha com TI sabe, mas é só uma pincelada. Um switch gerenciável, ele pode me ajudar a fazer essa separação de redes também. Então, às vezes o cara tem um switch gerenciável que ele não usa para nada. Eu falo, cara, você tem um switch gerenciável aí, dá pra você fazer muita coisa. Ele usa como um switch normal mesmo. Exato, e dá pra fazer muita coisa. Vou dar um exemplo, MikroTik, que às vezes é um cara assim pequenininho, você tem vários modelos você tem um switch, roteador MikroTik. Pegar as routerboardzinhas assim, pequenininhas. As pequenininhas, você tem um monte de coisa que você pode fazer com ela. Você pode separar a sua rede usando ela. Então, assim, tô dando um exemplo. Aí você, tem um switch gerenciável maior, mais robusto, não sei o quê. Aí o cara fala assim, não, mas eu não uso para nada, porque eu deixei tudo numa rede só. Eu dei um exemplo. Às vezes, a nossa estrutura aqui, né, eu gosto de dizer isso porque, assim, é uma estrutura muito complexa para a grande maioria da estrutura. Não que ela é a mais complexa, de forma alguma. Mas hoje, se eu tiver um problema em algum local, sei lá, subir um servidor que tem um DHCP server ativo e começou a distribuir IP para todo mundo, eu vou ter isso represado.
vai ser num setor de uma empresa, da nossa empresa. Por quê? Porque a gente mapeou o que a gente queria, a gente fez um projeto, melhor dizendo, do que a gente queria, estruturou, e hoje a dor de cabeça que a gente tem com relação a problemas de um local influenciar no outro é zero. Mas porque foi pensado lá atrás. O cara pode dizer, mas eu não consigo fazer isso. Eu preciso implementar o Firewall, mas eu não consigo mexer em toda a infraestrutura. Ok, mas dá para fazer pequenas coisas, como por exemplo o Wi-Fi ou alguma outra coisa nesse sentido, que vai ajudar a você já deixar a rede cada vez mais separada. Por isso que a ideia que eu recomendo é, mesmo que de forma simples, faça um projetinho, um desenhinho. Olha, eu vou ter minha rede aqui, eu vou ter meu Firewall aqui. O que eu quero fazer na minha rede? Eu quero separar algumas coisas, quero fazer algumas coisas. E uma dúvida, é possível hoje, a gente tem visto que o mundo ele tem caminhado muito para esse lado, é possível ele fazer parte desse mapeamento, ou sei lá, quase todo, remotamente? Dá para fazer. Um exemplo, essa minha rede aqui, eu poderia considerar a rede que vem via VPN. Que são todos os meus caras que vêm via home office. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente trabalha, digamos que híbrido, né? Eu tenho que pensar na minha estrutura que ela não está local. Então, como é que eu faço para conseguir entregar o resultado para que o funcionário que está no local ele tem o mesmo acesso ao funcionário 2 que está fora desse local? Eu fazendo um projeto desse, e por isso que eu falo, quando a gente fala projeto, parece que a gente vai fazer um negócio, que a gente vai pegar o CAD, difícil, a gente vai pegar um negócio, vai fazer um negócio bitelo. Não é. Às vezes é uma coisa simples. Olha, eu preciso que esse cara aqui, ele tenha acesso ao meu servidor 1, ao servidor 2, não tem ao 3. Um exemplo, no nosso caso, eu preciso que ele consiga se comunicar via VoIP, utilizando a infraestrutura. Então, todo esse processo, como é que vai funcionar? Eu consigo fazer esse mapeamento. E não é, como eu falei, eu estou dando exemplo do local, né, de forma local, mas a nível remoto é exatamente a mesma coisa. Faz parte da mesma estrutura de análise. Quando eu faço uma análise pensando no projeto, eu vou conseguir mapear. Eu tenho pessoas que estão fora, eu tenho pessoas que estão dentro. Eu tenho servidores que estão externos, eu tenho servidores que estão internos. Eu faço um mapeamento completo, eu não tenho surpresas. Nossa, exato. eu tenho um cara que tá falando aqui, que tá acessando aqui usando a minha estrutura. Mas como? Assim, não tem como, a menos que você dê o acesso para esse cara. Né? A questão do Firewall, você percebe que você tendo tudo isso, quando você vai implementar o Firewall, fica muito fácil, né? Porque você já sabe o que você quer. A dificuldade de você implementar o Firewall é justamente quando você não consegue saber o que você quer. Por quê? Você, assim, explicar melhor. Quando você não sabe o que você tem. Porque você quer implantar o Firewall, beleza. Mas eu não sei o que eu preciso fazer dentro da minha estrutura de rede local. Eu não sei o que o cara precisa acessar externo. É o que a gente fala de estratégia, de novo. Eu estou montando uma estratégia de defesa. Se eu não sei quem é que está me atacando e quais são as minhas brechas, quais são as minhas vulnerabilidades, os meus riscos, eu não sei como é que eu vou proteger isso. Eu simplesmente estou colocando porque tem que colocar. Então eu posso até aparar algumas arestas, mas você não faz uma estratégia que seja de fato ali eficiente, né? Que você mitigue mais vulnerabilidades. Esse é o ponto. E aí eu fico imaginando assim, hoje, com essa quantidade de informação que a gente está entregando para o prestador de serviço, existem algumas dificuldades, alguns obstáculos que ele pode enfrentar nesse caminho? Se sim, nesse mapeamento, o que dá para a gente já prever? Com certeza ele pode ter dificuldade. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, né, mesmo que ele tenha acesso à infraestrutura local,
ele tem acesso a todo esse a estrutura que realmente o cliente tem e ele consiga fazer esse mapeamento, ele pode ter a dificuldade de um dispositivo estar desligado no momento que ele estava fazendo isso, ele não viu. Como já aconteceu com diversos parceiros nossos, o cara tem um negócio no forro lá que tá desligado, que aí um dia alguém liga uma tomada que liga aquele negócio que dispara DHCP para toda a rede e ele nem sabia. E aí o culpado depois é ele, cara de TI, que ele não sabia. E aí ligaram naquele dia aquela tomada que para ele não existia, né? Então quando ele fez o mapeamento, podem existir situações como essa. Pode existir, por exemplo, situação de ele não conseguir mapear os servidores externos que os caras têm. Porque, por exemplo, a empresa tem um servidor lá na Amazon, que ele tem um ERP, ele tem um servidor, um serviço XYZ, tal. Mas pode ser que ele não consiga ver isso na hora, né? O projeto, aí que tá, o mapeamento de infraestrutura, ele não é uma coisa simplesmente estática. Isso é uma coisa importante. Ele não é uma coisa estática que você vai falar assim, ó, é assim e acabou. Vai existir algumas situações que o dinamismo da própria informática, da própria TI... Até da própria empresa também, né? Vai fazer com que você seja pego de surpresa em algumas situações. Que é o caso. Pode encontrar dificuldade? Claro que sim. Mas aí que tá o ponto. É assim, ó. Eu tenho tudo já mapeado. Deu alguma diferença, eu já consigo saber aonde que tá a diferença. Porque assim, ó, isso aqui é o que eu tinha. Tem alguma coisa que não tava aqui. É diferente de eu falar assim, ó. Deu algum problema. Aonde tá? Não faço ideia. Eu vou ter que caçar meio que do zero. Fazer tudo isso na hora, exato. Entendeu? Do zero. O que vai acontecer? É possível de resolver? Sem dúvida. Só que você vai demorar 2, 3, 4 vezes mais tempo. Porque você vai ter que analisar o que está acontecendo para chegar até o destino final da resolução do problema. Uhum. Então, eu fazendo essa análise prévia para que eu tenha isso mapeado, quando dá uma diferença, eu falo, peraí, tem coisa errada. Como assim? Tem algum dispositivo? Tem algum servidor adicional? Tem alguma situação? Pode ser que eu não consiga resolver rápido, mas com o mapeamento, com certeza eu consigo diminuir esse tempo e a dificuldade ela vai ser meio que abafada pela própria documentação que eu fiz, porque isso vai me ajudar demais, né? Como eu falei, é possível. Tem muitas coisas que dá para fazer. Por exemplo, aquelas ferramentas que eu usei como exemplo. O cara pode, até uma sugestão, frequentemente fazer. Olha, Passa um scanzinho aqui de vez em quando. De vez em quando passo o scan, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer um scan de vulnerabilidade. Sim. Que eu vou conseguir identificar se aquela máquina está vulnerável a algum tipo de ataque. Outra coisa é eu saber se essa máquina existe. Se ela está conectada. Entendeu? Então, ou se ela tá conectada e tá sendo necessário ela ser utilizada lá, né? Porque a gente pode até falar, pô, tô vendo um monte de coisa aqui conectada e não faz sentido nenhum isso aqui tá conectado. E às vezes tá gargalando a nossa rede lá e não sabe por quê, né? Quando a gente faz o scan de vulnerabilidade, acaba que encontra um pouco do mapeamento de infraestrutura que não foi feita, talvez, né? Fala assim, ó, aconteceu com a gente, né? A gente foi entregar uma vez um scan de vulnerabilidade para um cliente e o cara falou assim, nossa, nem sabia que esse servidor estava ligado. Exato, não, e às vezes o pessoal até fala assim, eu preciso fazer um scan de vulnerabilidade. Às vezes a primeira coisa que eu falo assim, você tem um mapeamento da infraestrutura? Não. Falei, então, não tem nem como a gente começar, né? Porque eu preciso minimamente, porque se a gente vai fazer só um scan de vulnerabilidade, eu não vou fazer um mapeamento de infraestrutura. Então, eu preciso do mapeamento de infraestrutura para aí sim eu executar um scan de vulnerabilidade. Até porque o scan, ele vai ser mais efetivo quando eu já sei alguns dispositivos. Não que... são diversos tipos de scan diferentes, né? O objetivo aqui não é falar sobre scan de vulnerabilidade, mas assim, existem diversos tipos diferentes de scan de vulnerabilidade.
Eu consigo fazer que que o pessoal chama de white box, que seria Você sabe tudo, que você né? sabe tudo. Você consegue ser muito mais assertivo em problemas que podem acontecer. Sim, né? e tempo também, né? Agora, eu quero fazer um black box. Ok, dá pra fazer. Só que assim, talvez você não consiga encontrar tantas informações, né? E você vai encontrar algumas vulnerabilidades que geralmente os hackers conseguem encontrar. Né? Só que o white box, ele vai encontrar coisas que, por exemplo, o hacker não conseguiria encontrar de fora, Porque mas ele que não um conhece a pendrive, infraestrutura. mas o pendrive, por exemplo, que foi colocado lá na infraestrutura, ele é meio que o white box, porque ele tá lá na infraestrutura. Sim, sim. Então ele consegue saber e conhecer. Então, o cara que vem de fora, o cara que faz alguma coisa, que tenta fazer alguma ação, né? Ele às vezes vai estar no escuro. Né? Então ele vai demorar mais tempo para conseguir encontrar essa informação. E a mesma coisa no mapeamento de infraestrutura e com relação ao scan. Né? Você regularmente, olha, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, sei lá, passe um scan que vai demorar 1 minuto, 2 minutos. Pum, consegue pegar. Nossa, tem coisa nova aqui, né? Tem mais máquina aqui. Beleza. Não vai anotar? Tira um print, qualquer coisa assim. Manda lá pro dono da empresa, acabei de descobrir isso aqui. Tem algum dispositivo novo? Porque às vezes o cara é dono da empresa, ele catou, chegou, botou 2 máquinas novas lá e ele faz isso na hora que ele quiser. E sabe o ponto? Sabe o ponto? Muitas empresas que são parceiros nossos, e às vezes até que não são parceiros. Qual que é o ponto? Eu não resisti, eu tinha que falar. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Tem muitas empresas, parceiras nossas, por exemplo, quer dizer, que têm atendimento para dispositivo final. Se cobra por dispositivo, entendi. Perfeito. Entendi. Às vezes, ele não sabendo isso, ele tá protegendo e não tá nem mais cobrando ou menos. por isso. Às vezes ele não tá protegendo totalmente. Ou não tá no escopo ali dele, e aí pode ser que aquilo seja uma fonte de vulnerabilidade para ele Às e nem vezes, tava mapeado. Cresceu a rede e ele não tá ganhando por isso, muitas vezes, e ele pode ser culpado por um problema. Por quê? Porque pode ser que dê algum problema numa máquina que não tinha um dispositivo. E ele fala assim, poxa, mas eu tô sem proteção. Eu falo assim, mas eu nem sabia. Mas você percebe que se eu consigo saber, eu consigo mapear isso, eu com uma ligação resolvo o problema. Eu falo assim, olha, consegui descobrir que tem mais coisa aí. Você não quer pensar na possibilidade de a gente aumentar aqui, a gente fazer um negócio para eu conseguir continuar segurando, assegurando e segurando, no sentido da segurança, a sua empresa? Ou até nem... às vezes a gente precisa ter um pouco mais dessa visão de autoridade do assunto. Fala assim, cara, eu vi que você colocou mais dispositivos e isso precisa ser reanalisado e reavaliado pelo que você tem contratado comigo. Né? Às vezes é a nível de negócio mesmo, porque às vezes tem cliente que tem essa dificuldade de entender. Então precisa ser preto no branco. Tá aqui, eu identifiquei esses dispositivos, a gente precisa inteirar eles ou você tira da rede. Né? Alguma coisa mais agressiva, assim, não sei. Sim. Bom, assim, a gente tá caminhando pro final e... eu espero que você que esteja assistindo com a gente aí todo esse tempo esteja percebendo quão úteis são essas ferramentas e o quanto a gente pode avançar, elevar o nível de maturidade, não só do nosso serviço, mas também do ambiente do nosso cliente. A gente tem ouvido muito falar de transformação digital e o quanto isso tem sido positivo para o negócio. Então, esse tipo de exercício que a gente está propondo aqui vai com certeza ajudar lá na frente. E aí, Fê, antes de eu voltar para você, eu queria deixar esse recado, ou não é nem recado, ou essa mensagem para você que está assistindo, porque é o seguinte, o Start Security, que é a ferramenta que a gente desenvolve aqui na Start, que é um Firewall Next Generation, é o UTM também, e acabou se tornando uma plataforma de segurança da rede, essa ferramenta que a gente desenvolve aqui na Start, como o Fernando comentou, ele pode contribuir para o mapeamento da infraestrutura, mesmo da visão que você tem da rede, quanto na configuração e, consequentemente, para o objetivo principal, que é a proteção dessa rede, né? E se você quer conhecer um pouco mais como a Start, nós aqui podemos te ajudar com essa ferramenta e com todo
a estrutura de parceria que a gente tem aqui, o Start Partners, não deixa de entrar em contato com a gente, porque vai ser um prazer a gente bater um papo, conversar, mesmo que sem compromisso mesmo, para identificar o que você tem de problema, o que você tem de necessidade, para a gente trabalhar juntos, né? Entender as possibilidades como parceiros que a gente pode criar, né? Então aqui na descrição, na descrição aqui a gente tem um link para você falar direto com os nossos especialistas. Então fica à vontade, não hesite em falar com a gente, porque com certeza vai ser muito produtivo, né? E para a gente chegar na parte final, Fê, dá uma conclusão assim, sobre tudo que a gente falou, o que você deixaria de conselho final aí para quem é um prestador de serviço, para quem implementa, tá aí nessa necessidade de implementar um Firewall com relação a tudo que a gente conversou? Bom, eu não citei algumas ferramentas, mas eu acho que é importante a gente pensar em algumas outras que ajudariam muito nesse processo, né? Eu falei mais de scan, mas é uma coisa que me lembrei aqui agora, que seria legal os parceiros terem, né? Tem muita gente que usa Zabbix, que usa o Zabbix Proxy, que consegue fazer a análise de todos os dispositivos que estão na rede. Isso ajuda muito, porque já consegue fazer essa análise. Tem gente que utiliza, faz um mapeamento mais, entre aspas, frio, no sentido de ser só um desenho, então não é dinâmico, como por exemplo o caso do Zabbix Proxy, mas já ajudaria também, porque eu consigo ter uma visão disso, né? Eu dei o exemplo do Excel, mas você tem algumas ferramentas que são mais próprias para isso. Você tem, se eu não me engano, eu acho que o Spiceworks, ele tem algumas ferramentas nesse sentido, de também ter esse tipo de análise. Você tem o próprio, acho que é o Vision, que você consegue fazer esses desenhos, né? Tem alguns outros, que é o Lucid Chart, que é utilizado, já até recomendei. São vários, né? Acho que seria legal pesquisar para você ver o que seria mais adequado para a sua estrutura, olha, eu quero que seja um negócio mais dinâmico, então eu quero encontrar e conseguir utilizar. Mas a conclusão de tudo isso não deixe de fazer. Eu acho que é isso que é importante, porque às vezes a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba dizendo assim, depois eu faço, né? Eu tô na correria, eu tenho muita demanda, né? E aí, depois, isso acaba sendo meio que cobrado por você mesmo. Porque você fala, não tenho, não sei, e eu vou ter mais trabalho. Né? É mais ou menos a mesma ideia de eu documentar uma situação que ela é sempre a mesma. Se eu não documento, às vezes eu sei como resolver, mas eu não lembro. E como é que é? E fica tentando, lembrei, foi meia hora para lembrar. Então assim, eu documentei, eu faço em 2 minutos, né? Porque deu aquele problema, resolvo assim, assim, assado. A infraestrutura, ela é parecida nesse sentido, quando eu consigo fazer isso. Tem o Dude também, que é um outro, Dude, né? Que é D em inglês, né? Dude, que também é um outro que é utilizado para esse tipo de situação, tal. Você consegue fazer algumas ferramentas em tempo real, você consegue pingar, você consegue fazer algumas coisas. Então é bem legal. Eu acho que é importante de pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha parte, não só de mapeamento, como de projeto de infraestrutura. Eu quero implantar uma segurança para o meu cliente final. Então, como que eu posso entregar isso? Como que eu consigo deixar ainda melhor? O cliente vê, nossa, o visitante chegou agora, pediu, como acontece no Start Security, pediu voucher, o cara consegue conectar, mas o cara vai ter acesso somente à internet, ele não vai ter acesso a nada na minha estrutura local, não consegue ver câmera, não consegue ver meus servidores locais, ele consegue utilizar 2 internets que eu tenho aqui, ele vai utilizar só uma parte da banda do meu link de internet, porque eu vou deixar isso limitado, e eu estou dando internet para ele, mas com uma segurança muito maior do que simplesmente colocar uma internet separada. Eu consigo fazer tudo isso, mas quando eu tenho a gestão disso, eu tenho tudo isso mapeado, eu tenho tudo isso de uma forma visual para mim, aí a possibilidade de eu até crescer nesse cliente, ele acaba sendo até maior, porque eu consigo dizer,
tem coisa que você não sabe, que eu sei da sua rede e que você precisa melhorar. E eu tô aqui para te ajudar. Então, essa é a ideia, É a né? sua carta na manga também, né? Acaba sendo a forma de você mostrar para o cliente que a estrutura que ele tem, ela é controlada por mim e eu consigo te mostrar que existem coisas a serem melhoradas. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu ter essa gestão para que eu possa falar para o cliente, olha, dá para a gente melhorar. Dá pra gente crescer, dá pra gente deixar mais estruturado, mais seguro, de uma forma que você lá na frente vai gastar menos. Porque ficar remendando acaba sendo mais caro muitas vezes. É isso aí. Galera, se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para receber mais aí notificação de sempre quando a gente tiver esse tipo de conteúdo. Espero que realmente tenha gostado, que tenha sido proveitoso para você, que você utilize dessas dicas e dessas ferramentas, com certeza vai te ajudar nesse processo. E como o Fernando falou, não deixa de fazer. Isso é importante para você, é importante para o seu negócio, é importante para o teu cliente também, beleza? E nós aqui da Start estamos à disposição, como eu já comentei. Qualquer coisa, fala aqui nos comentários, acessem os links que a gente deixou aqui para falar diretamente com um de nossos especialistas. Beleza? Galera, a gente fica por aqui. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Até a próxima. Valeu, pessoal.